Bom, todo mundo sabe aí que a questão do transporte ela é um tema que é do interesse também do meu mandato, e eu concordo com as afirmações que foram feitas. O modelo de transporte público na cidade de Porto Alegre faliu. Infelizmente ele faliu. No meu entendimento, justamente porque se pretende, né, se reserva mercado para que algumas empresas possam operar. Se a gente for parar para pensar no sistema de transporte público da nossa cidade, na verdade, nós punimos todos os empreendedores que gostariam de oferecer para nós um serviço mais barato, mais eficiente, mais confortável, em defesa das empresas que nós todos aqui reclamamos da sua qualidade, da sua capacidade de transportar as pessoas com qualidade, com eficiência e com um preço justo. Isso por quê? Porque historicamente acabou acontecendo uma reserva de mercado que foi dada de maneira precária para algumas empresas, nós sabemos, dos barões do transporte público que por muitos anos acabou operando no município de Porto Alegre, e quando teve as manifestações de 2013, muitas pessoas saíram às ruas manifestando uma insatisfação que, como eu costumo dizer, nem as pessoas sabiam expressar exatamente pelo que era. Aconteceu as manifestações em função do aumento da passagem, mas aquelas manifestações acabaram sendo muito confusas, porque além da passagem tinha muitas outras reivindicações, combate à corrupção, combate a privilégios, outros problemas que a sociedade via como sendo também um problema, e aquelas manifestações que surgiram em função do aumento da passagem de ônibus acabaram tendo um efeito colateral ruim para a cidade. Porque, como não era muito claro qual é que era a intenção da manifestação, mas ela culminou com a manifestação em função do aumento da passagem, a alternativa que foi apresentada pelo poder público como solução para as manifestações, como resposta às manifestações, foi a licitação do transporte público na cidade de Porto Alegre. O que parecia ser bom. Mas, por outro lado, analisando o que acabou acontecendo, infelizmente, nós acabamos garantindo aquilo que nós sempre condenamos, a reserva de mercado para aquelas empresas que nós criticávamos. Então, se nós tínhamos a impressão de que existiam barões do transporte público na cidade de Porto Alegre, após a licitação, isso foi legalizado e se tornou algo institucionalizado na cidade de Porto Alegre. Lembro que o Ministério Público fazia muita pressão para que as licitações acontecessem justamente por conta da insatisfação, mas essa licitação acabou, primeiro, garantindo um contrato de 20 anos para aquelas empresas que nós já criticávamos, e dentro do contrato tem uma cláusula que garante a lucratividade do negócio. Nós literalmente temos na cidade de Porto Alegre as empresas de ônibus licitadas, né, consorciadas, e também a Carris, são empresas que a prefeitura está obrigada a garantir o lucro delas. Qualquer empreendedor sabe que qualquer empreendimento tem risco. Na cidade de Porto Alegre, por conta dessa licitação que foi forçada em função de uma postura do Ministério Público que entendeu que esse era o anseio, essa resposta tinha que ser dada para a sociedade, nós temos um contrato que garante o lucro das empresas de ônibus do município de Porto Alegre. Isso é um absurdo. Eu entendo que, de maneira oposta ao que acontece hoje, nós deveríamos, na verdade, era garantir a liberdade para que as pessoas pudessem empreender nesse meio, para que cada um buscasse a redução do custo ou a melhoria na qualidade de acordo com a sua capacidade ou seu entendimento. Se eu sou uma pessoa que entende, que prefere pagar mais barato para andar num ônibus sem ar-condicionado, eu deveria ter o direito de escolher andar mais barato num ônibus sem ar-condicionado. Hoje eu não tenho direito, eu tenho que pagar a passagem cara como se tivesse ar-condicionado, porque um dia a licitação diz que todos os ônibus têm que ter ar-condicionado, então eu que quero andar num ônibus mais barato, não tenho o direito de andar num ônibus mais barato que não possua todos os itens de conforto que eu entendo que é melhor para mim. A solução que nós vemos para isso, infelizmente, vai no sentido de termos que romper o contrato com essas empresas que ganharam uma licitação no passado, porque não tem mais sentido, tanto que estamos entrando no ponto de não se ter nem mesmo a garantia da operação dessas empresas, como aconteceu recentemente com a falta de óleo diesel para a frota continuar andando, e como alternativa, inclusive como forma de gerar emprego e renda na nossa cidade, não precisa ter cobrador. Se cada cobrador
poder comprar uma van para colocar no trecho, ele vai empreender, ele vai ser o próprio patrão, vai ganhar muito mais dinheiro e vai estar ajudando a cidade com mobilidade, com muito mais eficiência do que hoje é essas empresas que nós sabemos que ganharam no passado uma licitação que não se sustenta a longo prazo e que, infelizmente, todos nós, em alguma medida, acabamos pagando a conta. Só para encerrar, que eu sei que o presidente já está chegando no final, um tema que eu gosto muito, e gosto muito da questão mobilidade, é a questão das isenções. Vamos só fazer uma suposição aqui com os colegas que estão prestando atenção no que eu estou falando. Não sei se os senhores perceberam, mas dentro do espectro do município, nós somos o Estado. O vereador Olibone, o vereador Janta, o vereador Camozato, o vereador presidente, nós somos o Estado, nós somos a Câmara de Vereadores. O prefeito é o segundo poder e o judiciário é o terceiro poder. Somos nós que dizemos quem tem direito à isenção e quem não tem direito à isenção no município de Porto Alegre. Só que como é que é dada essa isenção hoje? Não é, nós dissemos que o Joãozinho tem direito à isenção e nós vamos custear a isenção do Joãozinho. Não, nós falamos, o Joãozinho tem direito à isenção, os outros paguem mais caro para o Joãozinho ter isenção. Uma proposta que eu levei ao Executivo que é muito importante e acaba inclusive com o choro dos empresários. Quem garante a isenção tem que encontrar uma forma de financiamento para bancar a isenção. Por quê? Se eu, como Estado, digo que o cidadão tem direito à isenção, eu não posso onerar o outro cidadão que é tão coitado quanto ele pegando ônibus. Eu tenho que garantir o financiamento para que ele pegue ônibus de graça, porque afinal somos nós que dissemos que ele tem direito a andar de graça. Então isso está sendo abordado pelo prefeito, tenho certeza que vai ter alguma operação nesse sentido, mas, só para encerrar, a minha opinião é que esse modelo faliu, nós devemos romper esses contratos, liberar para que cada cobrador e motorista possa colocar o seu ônibus no trecho, garantindo inclusive melhor dignidade para ele e mais liberdade para empreender na cidade. Vereadores. É o meu ponto. Eu não vou citar nomes, mas vejam só, olha, nós temos uma crise no sistema de transporte, é evidente. Mas aí eu vejo vereadores da base do governo, tem intervenções como essa intervenção do tipo, não, vamos romper o contrato. Eu estou a favor de romper os contratos também, porque eu estou a favor de romper os contratos porque os empresários privados estão rompendo o contrato. Então, eu sou a favor de proteger o poder público, que está sendo desrespeitado. A Treva é uma expressão disso. Essas empresas privadas que não colocam ônibus ou que reduzem a quantidade de ônibus para servir a população, aumentando o preço. Mas aí eu vejo vereador da base do governo, em grossa voz, ataca os empresários, mas vota sempre com o governo. E vota com o governo que isenta os empresários de pagar imposto, que permite que os empresários façam o que bem quiserem. Os caras estão fazendo o que bem entendem na prefeitura. Os empresários de ônibus estão fazendo o que bem entendem. E o prefeito vai lá avalizando o aumento de tarifa, e esses vereadores aí falam contra os empresários. Ou então dizem assim, não, vamos romper o contrato, e cada motorista coloca o seu ônibus. Como se cada motorista tivesse um ônibus para colocar. É a defesa. Tem gente que quer ser tão neoliberal que defende um transporte, a anarquia completa, cada um vai como quiser. Paga o que quiser, vai, então uns vão a pé, outros vão de bicicleta, outros vão de moto, não tem nenhuma regulamentação. Olha, é inacreditável o que se escuta sobre transporte aqui, é inacreditável. E nós do PSOL, nós temos uma certa tradição. Por que nós temos uma certa tradição? Porque só teve licitação em Porto Alegre em 2015, uma licitação mal feita, mas teve, porque o PSOL lutou muito contra o fato de que os empresários privados dominavam o sistema de transporte sem sequer ter regras para que eles obedecessem. Não tinha nem regra, não tinha nem contrato, não tinha licitação. Então, se conseguiu uma licitação, agora com a licitação se pode ver como eles descumprem, inclusive, o que foi licitado. Infelizmente, os governos, o Marquesan, porque a licitação foi em 2015, o Pedro Luz me corrige se eu estou errado. E foi em 2015 a licitação. Aí já entrou o Marquesan, que tinha como objetivo atacar a Carris, porque esse foi o objetivo do Marquesan. A obsessão do Marquesan foi atacar a Carris, que era a única empresa que podia regulamentar, regular, proteger o sistema. Aí o Marquesan perdeu a eleição, não foi nem para o segundo turno, entra o Melo, o que o Melo tem como obsessão agora? Atacar a Carris também, privatizar a Carris. O mesmo programa do
Marquesan. Nós teve um ponto só, que é incrível, que o Melo não pega do Marquesan e o Marquesan não lutou por um projeto que, em parte, era dele, porque foi elaborado no governo dele, que era um bom projeto. O único bom projeto que o Marquesan fez para o transporte, Pedro Ruas, você não era vereador, o único bom projeto, ele tinha que ser costurado melhor, mas eu apresentei agora um projeto de lei que tem uma parte dele baseada na elaboração do secretário Rodrigo Tortoniello, um estudo da EPTC, e é um bom projeto. É baseado em estudos do próprio governo, baseado em iniciativa popular em Curitiba, que prevê esse pagamento, essa distribuição no pagamento do tributo, né? E ao invés de fazer um sistema sustentado por tarifa, fazer ele ser sustentado por um tributo pago pelos empresários, né? E não pelos trabalhadores mais pobres, como ocorre hoje. Era o único bom projeto do Marquesan. Na Câmara, na legislatura passada, foram 2 votos só a favor do projeto do Marquesan. Nem os vereadores do PSDB lutaram por esse projeto. Foi eu e o Alex Fraga, o professor Alex Fraga, que votamos a favor. E eu dizia desde o início que o Marquesan não queria, de fato, aprovar esse projeto. O Marquesan tinha colocado um bom projeto para que a imprensa falasse bem dele, então, de fato, a imprensa teve uma boa repercussão, porque era um projeto que de uma certa forma, revolucionava o sistema, porque ele garantia a redução do preço da passagem. Tinha subsídio, sim, tinha subsídio, mas tem subsídio, porque o governo está pagando os empresários sem exigir nada em troca. É isso que está ocorrendo hoje. Hoje o governo está pagando os empresários sem exigir nada em troca. E, ao mesmo tempo, ameaçando a privatização da Carris. Quer dizer, fortalecendo ainda mais o setor privado. Fortalecendo ainda mais o setor privado. Quer dizer, então, é incrível isso. Então, eu estou realmente espantado com esse nível da Câmara, eu confesso para vocês. Eu acho que nós temos que encarar o tema do transporte de modo sério. Tem uma crise, como é que se resolve a crise? E eu sustento, inclusive, não é uma proposta do PSOL, é uma elaboração da cidade. A CUTAB debateu a questão. E quando nós fizemos o debate na CUTAB, ficou evidente que não é possível o sistema de transporte ser sustentado sendo baseado na tarifa. Porque olha o preço que está a tarifa, e mesmo assim, de fato, há problemas para sustentar o sistema. Há problemas, eu reconheço que há problemas para sustentar o sistema. Razão pela qual eu reconheço que há necessidade de subsídio. Mas eu gostaria de subsidiar o sistema 100% público. Hoje, o nosso sistema não é 100% público. A Carris é responsável por 22%, 23% do serviço atualmente. Eu gostaria que fosse 100%, mas que seja 100%, se necessita um investimento no público, né? Necessita a Carris. Por exemplo, o governo sempre alega que está gastando muito com a Carris, Ferronato. Mas o que o governo não diz é que, em parte, esse gasto maior com a Carris é porque a Carris comprou 82 ônibus novos. Coisa que as empresas privadas não fazem, as empresas privadas não compram ônibus novos. Quer dizer, então, precisa se equiparar melhor a Carris para que a Carris possa servir mais. E o governo Melo está na contramão disso. O que está ocorrendo nesse momento exato? Nesse momento exato está ocorrendo uma política das empresas privadas de ainda mostrar mais a sua cara, de boicotar mais ainda o serviço público, de tirar mais lucro ainda. Então, eles não prestam o serviço que é contratado, o sistema de transporte está abarrotado, as linhas não são cumpridas, os horários estão mais dilatados. Por quê? Porque o setor privado está vendo que o governo Melo é um serviçal dos seus interesses. Essa é a verdade. Hoje em dia é um serviçal dos seus interesses. E nós queremos, sim, fortalecer a Carris, queremos uma passagem mais barata, e para que nós tenhamos uma passagem mais barata é preciso ter um plano. Esse plano passa por ter tarifa, por ter tributação no transporte, e não por ter tarifa, porque não é possível que as 200 mil pessoas que pegam ônibus em Porto Alegre, que são obrigadas a andar de ônibus, sustentem esse sistema. Isso não é factível. Por isso que tem que se debater seriamente. Existem propostas na casa que melhoram o serviço, e nós precisamos discutir essas propostas, e não fazer intervenções genéricas, como se não fosse base de um governo, que é um governo que, infelizmente, está servindo os interesses das empresas privadas e tratando de destruir a Carris. Retorno à tribuna para discutir novamente a questão do transporte. Não falei ainda hoje, falei na segunda. Na segunda-feira, inclusive,
após a minha intervenção, o vereador Robaina fez as intervenções dele, algumas intervenções, inclusive, me ridicularizando. Eu queria só falar que eu me classifico no bloco dos vereadores independentes, não sou necessariamente a favor de tudo que o prefeito apresente, embora aqueles projetos que venham no sentido de trazer maior liberdade para as pessoas, eu me posicionei favorável, também quando era vereador no município de Viamão. Se alguns vereadores questionam como alguns vereadores votam, porque votam diferente de como eles votam, não significa que esses vereadores estão comprados, pode ser que eles tenham convicções políticas diferentes. Queria até chegar nesse ponto, falar um dos pontos que o vereador Robaina me ridicularizou na segunda-feira, foi que quando eu mencionei que deveríamos trazer liberdade para o sistema de transporte da cidade de Porto Alegre, por exemplo, permitindo que o motorista e o cobrador pudessem comprar o próprio ônibus para colocar na linha e prestar um serviço. Eu não consigo entender como uma pessoa pensa, um trabalhador, motorista e cobrador, é bom o suficiente para dirigir quando esse ônibus pertence a uma empresa, no caso ou a Carris ou as empresas privadas, mas ele não tem capacidade de dirigir o próprio ônibus, colocando ele no eixo e para prestar o mesmo serviço que ele presta como funcionário. Eu quero acreditar que as pessoas são capazes e às vezes parece que alguns vereadores querem manter as pessoas na sua posição de empregado para poder dizer que defende esse empregado e os seus direitos trabalhistas, quando todos nós sabemos que se ele conseguisse tirar um empréstimo, colocar esse veículo no trecho e ele mesmo recolher o lucro do próprio trabalho, isso seria muito benéfico para ele e com certeza seria mais benéfico para a cidade, porque aumentaria a oferta de transporte para os usuários. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Eu queria aproveitar também que na minha fala me escapou uma pequena observação que foi tratada também pelo vereador Robaina, que trata sobre o trabalho que foi realizado pelo vereador Pedro Ruas lá em 2013, quando conseguiu efetivamente a redução do preço da passagem naquela ocasião. Eu queria parabenizar publicamente o vereador Pedro Ruas pela ação que questionou os impostos e também o preço da passagem, que acabou culminando naquele momento com a redução pontual do preço da passagem. Acredito que todas as etapas que compõem o preço da passagem devem ser abordados com vistas a reduzir o custo da mobilidade na cidade de Porto Alegre. Eu quero parabenizar aqui o vereador Pedro Ruas, quando naquela ocasião entrou com uma ação judicial e conseguiu impedir o aumento que culminou com a discussão sobre a redução dos impostos na mobilidade na cidade de Porto Alegre. Entretanto, eu gostaria de fazer uma pequena ressalva aqui. Na minha opinião, os empresários do transporte público na cidade de Porto Alegre não são capitalistas. Eles falam aqui que os empresários da cidade de Porto Alegre, o próprio governo Melo, é a favor dos empresários, dos grandes capitalistas e por isso que é contra os pequenos empreendedores, contra os trabalhadores. Na minha opinião, os empresários do transporte público na cidade de Porto Alegre não são capitalistas. Na verdade, eles são estatistas que usam o Estado para proteger o seu monopólio. O que acontece? Teve uma licitação que veio a partir daquela insatisfação social com relação ao aumento das passagens, que eu já falei que não foi uma insatisfação somente pelo preço do ônibus, mas também pelo preço do ônibus, e que teve a precipitação, o início das mobilizações surgiu por conta do ônibus, mas acabou também muitos outros temas sendo tratados naquelas mobilizações, que acabou gerando uma licitação que gerou, de fato, então, agora a reserva de mercado por via da lei para esses empresários que nós estamos condenando. E o que está sendo falado aqui por alguns vereadores é manter na mão daqueles que nós achamos que são ruins, porque não quer permitir que pequenos empreendedores possam colocar o seu veículo no trecho para oferecer mobilidade alternativa aos nossos ônibus licitados. Eu não consigo entender a lógica de condenar aqueles que estão, mas querer manter na mão daquele que hoje se encontra oferecendo o serviço que nós dizemos que não é bom. Por isso, acho que é importante essa discussão trazida pelo prefeito, no sentido de questionar, discutir, pôr à luz sobre o que está acontecendo na cidade. Na minha opinião, como já foi externado aqui em outras ocasiões, devemos permitir que cada empreendedor coloque lá sua van, seu tuk-tuk, a sua Kombi, a sua van escolar para ajudar a mobilidade, de modo a descentralizar essa concentração que é feita nos ônibus licitados. Eu queria só concluir a linha do raciocínio, porque eu acho que esses empresários não são capitalistas, porque na verdade eles pedem que toda a prefeitura, todo o poder estatal trabalhe para garantir o seu lucro
de empresa monopolista. Então, na minha opinião, eles não são capitalistas, são monopolistas que usam o poder do Estado para reservar mercado para as suas linhas de ônibus, e isso, nesse momento, está se traduzindo em um sistema que não tem mais capacidade de competir com capacidade de fornecer mobilidade para as pessoas. Quando dizemos que as empresas de ônibus não prestam um bom trabalho, nós estamos dizendo que o modelo que nós desenvolvemos não se sustenta mesmo com reserva de mercado. E queria só a última observação, que eu queria entender por que o vereador Robaina mudou de opinião, mas na segunda-feira eu fui ridicularizado por ele, na fala que estava em sessão remota, que os trabalhadores, motorista e cobrador, não teriam capacidade de gerir, comprar um ônibus e manter esses ônibus em operação. E hoje ele propõe a coletivização, e eu ouvi aqui porque eu estava ouvindo de maneira remota, a coletivização da empresa de ônibus Carris. Concluindo, vereador. Se for trazer mais liberdade para o transporte, eu sou a favor de qualquer modelo. E se tiver que contar com o meu voto para coletivizar a Carris, eu falo, eu voto a favor desde que libere para que vans, tuk-tuk e qualquer outro modal de transporte que tenha pessoas interessadas em operar na cidade. Há uma discussão e nós aceitamos fazer essa discussão. No dia de hoje, vereador Jonas, vereador Matheus, o prefeito Melo disse na sua fala final na reunião de líderes, Matheus queria saber um pouco como é que era a reunião de líderes, como é que foi a intervenção do governo, pois no final da reunião, Matheus, o Melo disse o seguinte, que faço um desafio, ele disse assim, eu faço um desafio para qualquer vereador, vereadora, porque ele comentou, dizendo que fez esse desafio para o presidente do sindicato, para o Abade, dizendo que ele entregaria o controle da Carris para quem quisesse administrá-la sem receber recursos públicos, sem receber o subsídio que ele tem dito, esse recurso do caixa do governo, ele tem dito que são 6 milhões destinados a Carris todos os meses. Isso é o informe que o governo tem dado. E o governo fez esse desafio. Pois bem, eu acho, Pedro Ruas, que está escutando de modo remoto, eu acho, Pedro Ruas, que nós devemos aceitar esse desafio. Devemos discutir com os trabalhadores da Carris, que haja a gestão da Carris, feita pelos trabalhadores, organizada pelos trabalhadores, sem a interferência dos cargos de confiança do prefeito Sebastião Melo, porque ele disse, caso fosse aceito esse desafio, que poderiam nomear a direção da empresa. Pois eu acho que nós devemos aceitar esse desafio. Isso está gravado. Espero que esteja gravado, presidente Márcio. Porque o prefeito fez esse desafio. Ele disse, olha, eu entrego a administração da Carris para quem se prontificar. Então, eu aceito que a gente faça essa discussão, a bancada do PSOL topa fazer essa discussão com os trabalhadores e estabelecer uma gestão democrática dentro da Carris. Agora, eu também vou fazer um desafio ao prefeito nesse caso, porque ele alega que essa é a alegação mais forte para privatizar a empresa. Ele alega que os recursos que ele está colocando na Carris, se ele deixasse de colocar, ele resolveria ou melhoraria muito a solução do sistema. Ele alega isso. Pois o desafio que nós devolvemos ao governo é que, se os trabalhadores tiverem condições de uma gestão democrática, uma gestão transparente, que ajuste a empresa, para concluir, vereador, de acordo com as suas demandas, a relação receita e despesa, que o governo não passe recursos para as empresas privadas, ou que pelo menos tenha paridade, tenha equiparação entre um recurso e outro. Portanto, está posto o debate público. Para que esse debate público possa seguir, não é possível que haja a privatização.
Concluindo, a Carris vereador. precisa continuar pública e administrada pelos próprios trabalhadores. Nós do PSOL aceitamos o desafio proposto pelo prefeito Melo. Muito obrigado.